Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse trabalho de 2018, né, que fala, como o título diz, né, o papel do exercício em atenuar o consumo de comidas não saudáveis em resposta ao estresse. Bem, basicamente, o que eu achei bacana desse trabalho, embora ele seja um trabalho de proposição, né, dos potenciais mecanismos, como isso acontece, é que ele dá diferentes definições interessantes, como ele sobre o estresse, ele faz um histórico do estresse, do modelo transacional sobre estresse, da síndrome geral de adaptação do estresse. Eu falo um pouquinho sobre essas coisas aí. Mas basicamente a ideia é que, por exemplo, ele fala assim, olha, quando nós temos estresse, né, tanto agudo como crônico, muitas vezes você percebe uma variação entre indivíduos, né, entre esses indivíduos, interindividual, do qual alguns comem mais, outros comem menos, não mudam, mas de modo geral ele fala que é comum para todos, que geralmente, quando se tem o estresse, que é um shift, uma mudança no perfil da alimentação. Que geralmente esse shift aí é para uma alimentação mais, vamos dizer assim, não saudável, né, mais doce, mais gordurosa. Tem até um vídeo aqui no canal onde se fala lá que, né, eu coloquei um título mais ou menos assim, né, que ah, o comer de conforto ajuda a aliviar o estresse, né? Então, naquele era um estudo do modelo animal, mas ele basicamente falava que há uma tendência de se buscar a comida de conforto. E aqui ele fala que seres humanos há esse mecanismo, né, também, de mudança, então nem sempre a pessoa vai comer, aumentar a ingestão, mas muda a qualidade, aumenta a ingestão e muda a qualidade. Não muda a quantidade de comida, mas de novo, a qualidade está mudando. E aí ele diz que o exercício, né, então, ou seja, o estresse, ele tem um efeito negativo para a saúde diretamente, em função de colocar a sua fisiologia num parâmetro não muito bom, se isso for crônico, e ainda teria um efeito negativo, se ele não for controlado, no sentido de manter, de gerar comportamentos negativos. Então, seria o efeito direto. Consumo de álcool, consumo de droga, alimentação inadequada, práticas sexuais inseguras. Então, tem muitas pesquisas que relacionam efeitos negativos do estresse, mas efeitos indiretos. Tá? Então, ele vai compondo toda uma história, que eu falei para vocês, que o estresse ele vai ter efeitos tanto fisiológicos quanto psicológicos negativos, né? Preocupação, ansiedade, aumento da pressão, inflamação, que é um componente da aterosclerose, está envolvido aí, né? A gente acredita. E, claro, aumentar o consumo dos alimentos não saudáveis seria um desses mecanismos indiretos, o que poderia levar a sobrepeso, obesidade, hipertensão, dislipidemias, tá? E aí, é bem interessante que ele fala que existem muitas pesquisas sobre como lidar com o estresse, como apaziguar o estresse, né? Para reduzir a magnitude e as consequências do estresse. E muitas vezes, muitas dessas estratégias vão ser ou baseada no problema ou baseada na emoção. Então, né, muitas vezes, baseado no problema, eu vou evitar o problema. Mas às vezes tem coisa que não dá para fazer, né? Se você pegar uma pessoa querida, você queria, essa pessoa não está mais presente, você a perdeu. Não tem como evitar esse problema, né? A dor já está aí. Então, eu vou usar uma estratégia emocional para lidar com esse estresse, né? Então, são essas ideias. Né? Então, diminuir a magnitude do estresse, a ocorrência dele, e muitas vezes com uma questão ou sobre o problema, sobre a emoção. Então, ele vai falando isso. Né? Então, aí ele começa a falar, ó, entendendo o estresse. E ele comenta que tem dois modelos de estresse, né? A síndrome geral de adaptação do Hansen, que basicamente ele mostrou que uma resposta sequencial ao estresse teriam três fases: a fase de alarme, a fase de resistência e a fase de ação, que é o que está aí. Mas basicamente, ó, síndrome geral da adaptação. Então, uma ideia que está embutida aí é que o corpo tem uma reserva de adaptação e que à medida que o estresse vai se mantendo, você vai usando as suas reservas, né, a sua capacidade para lidar com isso. E uma hora isso pode se esgotar. Então, por exemplo, você teria exaustão. Então, a fase de alarme, que é a primeira aí, né, você identifica o estresse e vamos dizer assim, ativa toda a sua fisiologia para lidar com esse estresse. Seria a resposta de luto-fuga, por exemplo, né? Só que, repara, o que tem de interessante nessa fase? A sua ativação fisiológica está maior do que o necessário, ela é exagerada. Se esse estresse continua, daqui a pouco, alguns dias, tá? Depende do estressor, você desenvolve uma chamada resistência, ou seja, aquele estresse já não vai ativar sua fisiologia de forma tão exacerbada. Você ativa seus sistemas
fisiológicos, psicológicos, já na medida para lidar com aquele, né? Só que o seu organismo não pode lutar para sempre com isso. Então, se o estresse não for retirado, vai chegar a terceira fase, que seria a fase de exaustão, onde eu perco essa resistência, então é como se eu voltasse para a fase de alarme, mas com consequências piores, porque vai ficar doente, o organismo vai morrer, porque você esgotou a sua capacidade de reserva. Tá? Então, o Hansen, ele mostrou essas três fases, daí, por exemplo, vem diversos estudos, começaram as propostas de modelo de periodização. Tá? Só que tem um monte de coisa aí que a gente fala, que o Hansen, por exemplo, usou exercício, drogas, estresse térmico, mas tudo em doses subletais, bem fortes. Tá? Mas esse é o modelo dele. E aí ele fala também que você tem um modelo transacional, né, que foi do Richard Larios, que basicamente, qual que é a diferença? É como se, no caso do Hansen, a síndrome geral de adaptação, só pensasse, vamos dizer assim, ou só enfatizasse com mais força a questão fisiológica. E aí, no caso do Lázaro, você tem a questão da avaliação que você faz do estresse. Então, por exemplo, você faz uma primeira avaliação onde você reconhece. O que é isso? Isso é algo positivo, por exemplo, um desafio, é perigoso, vai me causar dano, já tive esse dano, ou é algo irrelevante, né? E aí, primeiro é um reconhecimento, e segundo, você vai fazer o quê? Uma segunda avaliação para reconhecer se é ou positivo, ou é negativo, ou é irrelevante, e no caso, principalmente se for positivo ou potencialmente danoso, quais são os recursos que eu tenho para lidar com isso, né? Quais são as minhas recursos sejam eles psicológicos, de método, de capacidades físicas, então eu vou fazer uma avaliação, isso vai compor para mim a capacidade que eu vou ter aí de lidar nesse problema, que eu falei, ó, problema, uma estratégia de lidar com isso baseado no problema, ou uma estratégia de lidar com isso baseado em emoção. E aí você vai reavaliar. Então, quer dizer, você tem uma primeira avaliação de reconhecimento de que tipo de problema, uma segunda avaliação de como os meus recursos podem lidar com esse problema, e você depois faz aí um quadro disso. Claro que, segundo esse modelo, quando você chega à conclusão que os recursos não vão ser suficientes para lidar com isso, é claro que isso vai gerar o estresse negativo. Né? Então, o Hansen, ele chamou lá, não falava que o estresse era bom nem ruim, ele falou de estresse e tal, e depois o Lázaro veio também com o conceito do estresse negativo, né? O Lázaro deu um nome, né? O distresse, né? Seria esse conceito negativo de estresse. Então, aqui no Lázaro eu tenho uma questão de avaliar cognitivamente a questão. Então, esse é o modelo transacional dele, né? As formas de você lidar com isso aí. E aí ele vai falando, né, que o problema, então, seja pela perspectiva da exaustão do Hansen, seja pela perspectiva do Lázaro, que envolve a cognição, de você ter um desestresse, isso vai levar você a esgotar suas capacidades, né? Então, aí a forma de você, esgotando a sua capacidade, você vai procurar alívio, né? Vai procurar alguma fonte de alívio desse estresse que não passa, ou desse estresse que você não está conseguindo lidar. E aí, por exemplo, o comer negativo, né? O comer emocional, não negativo, emocional. Então, aí eles começam a falar nesse trabalho dos mecanismos que estão embutidos. Então, por exemplo, um mecanismo fisiológico, né? Tem estudo mostrando que o estresse aumenta a grelina, e aí a questão da fome, e o pico da grelina bate com o pico do estresse. Tem muitos estudos mostrando que o cortisol, né, corticosterona, aumenta a ingestão alimentar, né? Então, aumenta a ingestão alimentar e a busca aí de alimentos, vamos dizer assim, não saudáveis. Então, você teria, por exemplo, ele fala, olha, o estresse provavelmente é uma coisa multifacetada, mas você tem aí alguns mecanismos. O mecanismo hipotálamo hipófise adrenal, que é o cortisol, que ele é conhecido por estimular o apetite, né? Procurar por comida, isso geraria um loop, né? Então, ele falando, né, que justamente essas associações que existem, eu já falei do estresse aumentando a grelina, né, e aí dos mecanismos psicológicos, por que talvez o estresse, mecanismo aumentaria, nessa visão aí do Lázaro, aumentaria a ingestão. Então ele fala assim, por exemplo, que alguns, indo de acordo com essas interpretações cognitivas do Lázaro, criaram uma ideia da depressão do ego. O que é isso? Né? Você tem lá o seu ego, e aí esse ego, nesse mecanismo de força que ele fala, ele chama de modelo de força do autocontrole. Então, assim, toda vez que você vai ter que lutar contra o impulso natural ou de fora, mas lutar, então eu estou lutando contra a fome,
lutando contra alguma pulsão, que o Freud diria que não tem nada a ver aqui, mas contra alguma coisa dessa, você vai usar de estratégia de inibição, né? Então você vai ignorar sensações, vai superar pensamentos negativos, vai suprimir emoções, vai ficar regulando a atenção. E isso, nos dois modelos, seria como no caso da síndrome geral, entrar numa exaustão, e aqui no caso do Larios, você tem um estresse com o qual os seus recursos não conseguem lidar, e a coisa vira uma ameaça. Tá? Então, isso chega uma hora que você se esgota, então ele chama depressão do ego. Então, seria esse mecanismo, né? Toda vez que tem esse estressor, você vai indo, até que você já não tem mais recursos para lidar com isso. Então, aí você entra com as estratégias de lidar com o estresse, que nem eu falei, ou baseada na emoção, baseada no problema, que são alguma coisa, mas claro, são outras estratégias aí que você vem repensar, reavaliar, rever o problema, que é a estratégia de repensá-los, de aprender, de criar alternativas para lidar com esses cursos. E aí ele começa com exercício, né? Então, por exemplo, ele cita trabalho, quando ele fala de exercício, que se compara com pessoas que gastam 3 calorias por quilo de peso por dia a mais com exercício, elas têm uma produção 78%, uma tendência 78% maior de resistir ao estresse moderado, 62% maior de resistir ao estresse intenso. Tá? E aí ele vai falando que, olha que interessante, quando você faz exercício a 60% a 75% do VO2 máximo, ou a 75% da frequência cardíaca máxima, antes do estresse você diminui pressão arterial, adrenalina. E aí ele fala que esse mecanismo aí dessa menor reatividade ao estresse com o exercício, essa é a menor reatividade ao estresse, tem justamente a ver com a diminuição também da adrenalina. E aí ele vai falando aqui, né? Ele só cita os trabalhos, mas sabe que então ele vai fazendo. Então não tem muitos artigos ainda, mas ele comenta, né? Os indivíduos. Aí, por exemplo, o indivíduo faz um teste, por exemplo, tem um teste de cor, né? Stroop test. A cor aparece, por exemplo, vermelho escrito em amarelo. Você tem que falar o que está escrito e não a cor na qual a cor está depositada. Isso gera um estresse. Tem aquele tire social stress, que é um outro estresse, onde o cara começa com um número grande, fala 13 mil alguma coisa, vai tirando de tanto em tanto, ele vai tirando. Daqui a pouco, 1 minuto, ele diz, você não está indo bem, aumenta o número e manda fazer as contas. Então vai estressando a pessoa dessas formas. Né? E aí ele mostra, ó, que o exercício, em alguns trabalhos aqui ele mostrando, que o exercício diminui aquele craving, aquela pulsão por comer mais, né? Então, a ideia do trabalho é o potencial do exercício através de mecanismos, sejam psicológicos, sejam fisiológicos, de fazer com que a pessoa, sob estresse, evite essa estratégia de procurar o excesso do alimento de conforto. Por quê? Porque minimiza a própria ocorrência do estresse, aumenta o limiar da pessoa de estresse, né? Isso pensando fisiologicamente. E pensando psicologicamente, tem, por exemplo, aumenta a motivação, né, da capacidade da pessoa. Então, tem a teoria da autodeterminação. A pessoa, ao fazer exercício, ela vai se sentindo mais confiante, consciente de que ela é capaz de lidar com as coisas. Tá? Então, ele fala aqui considerações, né, do estresse, então, avaliação do estresse, da sua intensidade, da sua duração, e os mecanismos. Então, o exercício, ele vai mexer tanto com a intensidade, com a duração, com a própria, ao melhorar a cognição, a própria avaliação que eu faço de estresse e os mecanismos psicológicos, geralmente tem estresse. O estresse vai causar efeito no eixo hipotálamo hipófise, como aumento do cortisol, aumento da grelina, aumento, aí ele comenta também, bem interessante, aumento do efeito do sistema de recompensa do cérebro, então, aumentando o opioide, aí tem estudo que mostra que é como se eu ficasse com o meu limiar de recompensa diminuído. Então, tenho que comer mais para atingir o mesmo limiar. Isso seria via efeitos de opioides endógenos, tá? No efeito, então, o estresse fazendo isso. No efeito psicológico, seria mexendo com os estados de motivação, né? O afeto negativo, a depressão do ego. Isso geraria uma alimentação não saudável. E o exercício, ao diminuir resposta de cortisol, de grelina, o aspecto negativo, aumenta a vitalidade, então não depleta tanto o ego, ou seja, meus recursos psicológicos duram mais, né? Você repõe a comida saudável como recompensa. O próprio exercício, ele substituiria também, segundo algumas ideias, a alimentação não saudável como recompensa. Então, você tem lá um mecanismo de recompensa ativado,
Em função do estresse, os opioides. Ao fazer o exercício, eu modulo esses opioides e o exercício passa a valer como uma recompensa por opioide. É claro que ele discute também quando que esses mecanismos de recompensa são, vamos dizer assim, o indivíduo que se exercita por recompensa intrínseca ou extrínseca, então que é muito melhor você se treinar de forma para autossatisfação, não para atender os outros, tá? De uma motivação intrínseca. Então, considerações sobre intensidade, motivação, claro, isso aqui, o que ele está dizendo é que a gente precisa estudar mais para saber exatamente os melhores protocolos de exercício e tudo mais, tá? Então, figura com mecanismo potencial psicológico, e eu estou passando o dedo na frente da tela, que é como se vocês estivessem vendo o meu dedo, onde eu quero mostrar, né? O mecanismo psicológico e fisiológico e psicológico de estresse, gerando uma alimentação saudável e o exercício combatendo isso. Então, é isso, pessoal. É um vídeo interessante, né? Um vídeo que aponta caminhos, né? Sobre como que o exercício pode ser uma boa alternativa, sugerindo, então vai ter, provavelmente, outras coisas, o efeito do exercício no apetite, um monte de coisa que não tem nada a ver com o estresse, poderia não ter nada, mas nesse caso aqui é o exercício lidando com o estresse, minimizando a sua ocorrência e, vamos dizer assim, se contrapondo aos mecanismos, teoricamente, fisiológicos, há evidências disso, e psicológicos, tá? Então, tentando entender esse quadro, tá ok? Até um próximo vídeo, deixe o seu like aí, convide seus amiguinhos para vir pro canal Falando Francamente com K, que é mais fácil de achar. Até mais!